de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Irmãos, eu até tentei ir para um outro caminho, mas eu trouxe uma palavra aqui na terça-feira. E o Espírito de Deus me faz ler a mesma palavra nesta noite. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. E no versículo de número 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pode se assentar. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz uma parábola que Jesus estava dizendo, e sempre quando Deus, o nosso Senhor, falava em parábola, ele estava levando uma mensagem para o povo daquela região. E em seguida os irmãos vão ver uma outra parábola da dracma perdida, e depois uma parábola do filho pródigo, onde Deus estava querendo mostrar para os escribas, onde Deus queria mostrar para os fariseus que não era a aparência somente que vai nos levar à salvação, que não é aquela vida onde nós achamos que por estarmos frequentando a igreja, de cumprirmos todas as regras que a igreja estabelece, isso vai nos levar ao céu. Mas o Senhor mostra claramente que, na verdade, o maior intuito de Jesus é tocar no coração, é tocar na alma, e é que haja uma transformação interior. A Bíblia fala da parábola da ovelha perdida. E o Senhor faz uma comparação de um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma dessas ovelhinhas saiu vagando, se perdeu, foi para o campo. E aí a Bíblia diz que 99 ficou no aprisco, ficou ali no pasto. E esse pastor, ele foi atrás daquela que se perdeu. Ele foi atrás daquela que estava longe do caminho do Senhor. Entendamos então, irmãos, que na igreja do Senhor, muitas vezes acontece a mesma coisa. Acontece muitas vezes de algumas ovelhas se perderem. Agora, tem ovelha que é fujona, tem ovelha que às vezes fica doente. Existem ovelhas que muitas vezes se machuca no caminho. Às vezes um buraco faz com que a patinha dela se machuque. Às vezes ovelhas são vítimas de predadores. Agora, se você perguntar para mim: pastor, a ovelhinha fujona, o que ela é? Ela é ovelha. A ovelha machucada, o que ela é? Ela é ovelha. A ovelha que está ferida, ela é ovelha. E aquela que muitas vezes não obedece, que muitas vezes desobedece a palavra, ela é ovelha também. Então sempre vai ser ovelha. Agora, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: que o Senhor, Ele não quer que eu e você seja juiz na igreja. A Bíblia, por si próprio, ela já julga as pessoas. O único que tem poder para julgar é Jesus, é Deus. A igreja não. Nós temos que amar as pessoas. E muitas vezes a ovelha está machucada, está ferida. Às vezes a ovelha caiu, às vezes a ovelha sofreu algum dano. E nós, como igreja, devemos seguir o mesmo exemplo
que Jesus nos deu. Correr atrás da ovelha perdida. Correr atrás daquela que saiu do aprisco. Correr atrás daquela que já não consegue mais viver hoje o primeiro amor. Ir atrás dessas pessoas é o que Jesus nos ensina. Irmãos, e Jesus é o nosso modelo. Tudo tem que ser espelhado em Jesus Cristo. Na terça-feira aqui eu dei uma comparação. E eu disse para a igreja assim: imagine se você recebesse 100 ovelhinhas para você cuidar. E você pegasse essas 100 ovelhinhas e levasse para uma fazenda. E você começasse a cuidar dessas ovelhas. E aí você, em alguns momentos, você ia precisar dar mamar em alguma ovelhinha porque estava doente. Imagine você dando mamar em uma ovelhinha, uma mamadeira. E você sentia aquela ovelhinha necessitando do teu carinho, necessitando da tua mão, e você dando leite na boquinha dela, e daqui a pouco ela está toda machucada, e você vai lá e coloca o remédio nela, e você começa a conviver com aquelas ovelhas, você começa a amar aquelas ovelhas. E aí, meus irmãos, chegam alguns visitantes, alguns viajantes, e chega na sua fazenda, onde você recebeu uma ordem para cuidar das ovelhinhas, porém as 100 ovelhas não são suas, mas você recebeu uma incumbência de cuidar bem delas. E de repente chega alguns visitantes, alguns parentes dos donos daquela ovelhinha. E aqueles parentes chegam e falam assim: olha, vamos fazer hoje um assado. Vamos fazer hoje um churrasco. E essas pessoas olham para você e falam: olha, eu quero que você mate aquelas 2 ovelhas. E traga para cá aquelas 2 ovelhas, vamos fazer um assado hoje delas. Porque nós estamos com fome. E quando você olha para as ovelhas, você vai ver que é justamente as 2 que você ajudou a dar de mamar, que você ajudou a tirar do buraco, que você colocou remédio na boca dela, ajudou a cicatrizar as feridas. E aí aquelas pessoas que estão com fome não vai sentir o que você sentiu. Não vai sentir o que você sentiu. E aí você pode pensar assim: mas e agora? Eles estão pedindo para matar as ovelhinhas, e você não vai querer fazer isso, porque você aprendeu a amar as ovelhas. Irmão, Jesus fez isso por nós. Jesus amou as nossas vidas, irmãos. Jesus, Ele deu a vida dele por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus sofreu por mim e por você. Quando você estava doente, caído, derrubado, Jesus te visitou, te levantou. E muitas vezes o demônio, o diabo, ele não quer saber de nada. Para ele quer mesmo te derrubar, ele quer mesmo vencer você. Mas Jesus te amou e é por isso que Ele te defende. Você certamente iria defender essas ovelhinhas que estavam pedindo para você matar, para fazer um assado. Na igreja muitas vezes acontece a mesma coisa. Quantas vezes a ovelha está ferida, quantas vezes a ovelha está machucada, a ovelha errou. E às vezes, irmãos, cria-se um ambiente de pesado, onde tantas e tantas pessoas, ao invés de chegar e dar a mão e levantar a pessoa, quantas vezes nós nos reunimos em rodinhas para acusar, para ofender, para criticar. E aí muitas vezes a gente, ao invés de ganhar, a gente começa a perder as pessoas. E o Senhor não nos chamou para perder, o Senhor não nos chamou para expulsar, o Senhor não nos chamou para acusar ninguém, o Senhor nos chamou para abençoar, para cuidar e para levantar aqueles que estão necessitando de ajuda. E o Espírito de Deus traz em nossas vidas nessa noite essa palavra, para que você seja canal de bênção de Deus, para abençoar as pessoas e não para amaldiçoar as pessoas. Amados, quando eu digo para a igreja ter a mesma visão do pastor, quando eu falo para a igreja, se o pastor falou sério com uma pessoa, para que você fale também. Eu não estou dizendo para ninguém maltratar ninguém não, irmãos. Algum dia eu te maltratei, irmão Anderson? Algum dia eu te maltratei, Valdemir? Nunca, irmãos. Quantas pessoas interpretam errado o que o pastor fala? Teve um dia aí que eu falei que se o pastor der uma bezetacil em uma pessoa, o irmão não pode dar xarope doce. Irmãos, não interpreta errado o que o pastor está falando não. Eu estou dizendo o seguinte, vê se você entende o que eu estou querendo dizer. Não é para você deixar de estar na casa do irmão não. Não é para você deixar de comer uma pizza, um lanche com esse irmão, com essa irmã não. Não é nada disso não. Você tem que continuar sendo amigo dessas pessoas. Amigos. O tratamento que eu falo é dessa forma. Vem cá, Valdemir, por favor, um pouquinho.
Vem cá, Jefferson. Teatro aqui agora. Vem cá, Reginaldo. Presbítero Reginaldo, faz favor. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. O que é visão de pastor? É o seguinte. Reginaldo, você vai fazer o papel do homem mau. Tá bom? Você vai fazer o papel do homem bom. Tá bom? Você é o rebelde da história. Tá bom? Mas aqui é só um teatro, tá? Então vai ser o seguinte. Eu vou chamar sua atenção em uma área. Você tem a visão do pastor. Tá bom? Você vai ter a visão. Irmão, é só um teatro, tá, Reginaldo? Você não vem com história não, rapaz, tá? Você não vai ter a visão do pastor. É um teatro. Então, vamos lá, Valdenir. Jefferson. É o seguinte, meu irmão. Você está errado. Tá? Você está errado nessa área. Você precisa se corrigir. Você não pode andar nesse caminho que está andando. É um conselho que o pastor está te dando. Tá bom? Então você vai precisar ficar sentadinho um pouquinho. Sem exercer algumas funções. Porque você precisa se cuidar. Você precisa se tratar. Você está errado algumas coisas. Então eu vou estar orando por você. Aí eu começo a orar por ele. Aí a pessoa que não tem a visão, o que a pessoa vai fazer? Você vai chegar lá agora, Reginaldo, e vai falar para a pessoa o seguinte. Vai lá. Fala lá. Ei, meu irmão. Esquenta a cabeça que o pastor falou para você não. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o seu coração. O pastor deve estar na carne. Fique em paz. Mas eu vou orar por você. Você vai ver como Deus vai fazer justiça na sua vida. Mas não liga para o que o pastor fala não, porque você sabe que estão falando por aí, né? Às vezes o pastor não tem a visão de Deus, né? Foi colocado pelo homem lá na frente. Mas nós vamos orar e Deus vai fazer justiça pela sua vida. Amém? Se tivesse ensaiado, irmão, não ficava assim não. Agora vai lá, meu irmão. Eu tenho que ter uma defesa. Vai lá. Obrigado, gente. Você sabe que você é uma pessoa muito especial para Jesus. E você é importante tanto para Deus como para nós, a igreja. E eu sei que tudo aquilo que você está passando, muitos já passaram, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. E eu creio que com a força do pastor e da igreja, você vai ser vencedor em todas as áreas da tua vida. Conte com o pastor, conte comigo, teu irmão em Cristo, conte com a igreja. E tudo que foi falado para você foi para o bem-estar da tua vida espiritual e da tua vida pessoal. Você vai se dar bem, meu irmão. Aguarde, acata, guarde na tua memória, faça com que escorra até o teu coração tudo aquilo que o pastor te disse, porque é para o teu bem, é para o teu sucesso, é para a vitória na tua vida. Creia nisso. Tamo junto. Amém? É isso aí. Não? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. É isso aí. É essa a visão. Mas, rapaz... Meu Deus, aqui tem talento demais. Pode sentar, obrigado, irmãos. Deus abençoe. É isso, irmãos. Visão é isso. Você tem que estar junto com a pessoa, mas você tem que mostrar para a pessoa que o pastor está agindo para o bem dessa pessoa. Então a dracma perdida agora, é a outra parábola que Jesus disse. Foi aquela mulher que trabalhou o dia inteiro e recebeu o seu salário, e de repente ela perde a sua moeda. E aí ela diz a palavra que ela revira a casa dela. E ela procura em todo lugar na casa dela, porque ela quer achar a moeda que ela perdeu. É uma dracma perdida, irmão Anderson. É um dia de serviço e ela está desesperada. E aí, irmãos, diz a palavra que ela acha a dracma, ela acha aquela moeda. E aí ela chama os vizinhos, os amigos, para fazer uma festa. E quando ela acha aquela dracma, ela se alegra e há festa naquela casa. Assim é na igreja, quando uma alma se arrepende, há festa nos céus. E aí o Senhor continua com mais uma parábola. E ele termina, que é a parábola do filho pródigo. E o que o Senhor quer dizer aqui na parábola do filho pródigo, irmãos? Havia 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E esses 2 filhos moravam com o seu pai. E a Bíblia diz que o mais novo pediu a herança. E o mais novo pede a herança que dava 1/3
do que o pai possuía. E 2/3 ficava para o irmão mais velho. E o irmão mais novo pega aquele 1/3 e vai embora. E a Bíblia diz na parábola que esse menino, ele se envolve com muitas coisas. Com a prostituição, talvez, com a bebida, com tantas e tantas coisas que ele desfrutou de tudo que a carne pedia. E a Bíblia diz que o dinheiro acaba. E diz a Bíblia que esse menino, ele foi embora com tudo que tinha. Dá a entender que ele não tinha intenção de voltar mais para a casa do pai. E aí a Bíblia diz, irmãos, que chegou uma hora que o dinheiro acabou e não tinha mais jeito, ele precisa voltar para a casa do pai. E ele teve um momento que ele teve vontade de comer os alimentos que estavam dando aos porcos. E meus irmãos, olha o que o diabo faz. O diabo faz a gente ter desejo até por coisas imundas. Até por coisas imundas o diabo faz a pessoa ter desejo. Quando a gente sai da presença de Deus, acontece tudo isso. Quando a gente sai da presença de Deus, o diabo, ele cega os nossos olhos. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele se arrepende. E ele lembra do pai. A Bíblia diz que esse jovem volta para a casa do pai. E o pai estava lá, junto com o filho mais velho. Irmãos, ele tinha saído. Sabe, irmã Sueli? Ele tinha saído e tinha levado consigo todo o dinheiro. Ele acabou com uma parte do dinheiro do pai. Ele acabou com tanta coisa, irmãos. E quando ele volta, ele não encontra um pai bruto. Ele não encontra um pai em fúria. Ele não encontra um pai desesperado, um pai que acusa, não. A Bíblia diz que quando o menino mais novo chega, irmãos, o pai estava esperando o filho. Dá para você entender o que é isso? O pai estava esperando o filho. Meu irmão, o pai estava lá em pé, talvez com os braços abertos. Ele não via a hora do filho voltar. Ele queria abraçar o filho, ele queria beijar o filho. E a Bíblia diz, irmãos, que ele abraça o filho, ele beija o filho, ele prepara um banquete para o filho, ele dá um anel novo para o filho, ele dá vestes novas para o filho, ele se alegra, ele prepara aquele banquete. Ali agora era tempo de festa. E a Bíblia diz que o irmão mais velho, ele não entendeu aquilo. O irmão mais velho ficou nervoso. O irmão mais velho achou que por ser obediente, por ser fiel ao pai, ele teria direito na mesma coisa. E ele ficou nervoso com aquilo. E aí o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Nós estamos hoje nos alegrando aqui, filho, porque o nosso filho, o seu irmão mais novo, ele estava morto e ele reviveu. E a Bíblia nos diz, irmãos, que houve festa, porque aquele menino voltou. Nessa noite eu quero dizer para você, nós iremos orar agora. Esteja preparado, igreja, para receber pessoas de volta neste lugar. Esteja preparado para receber pessoas aqui de volta neste lugar. Barnabé um dia deu uma chance para João Marcos. Sabe o que é que eu quero dizer? A Bíblia diz que houve um homem chamado João Marcos. E este homem, ele abandonou Paulo em uma das viagens missionárias. João Marcos deu furo com Paulo. E aí lá na frente, em uma outra missão, Paulo não quis que João Marcos acompanhasse ele. Paulo não quis dar uma chance para Marcos. E Barnabé ele disse o seguinte: não, então você vai com Silas e eu vou cuidar de João Marcos. E a Bíblia diz, irmãos, que Barnabé deu uma chance para João Marcos. E lá na frente, esse homem que não foi mais acreditado por Paulo, João Marcos, ele escreveu o Evangelho segundo Marcos. E que foi um homem extremamente usado nas mãos do Senhor. Nós precisamos de crente Barnabé nos dias de hoje. Crente que sabe dar chance para o outro. Crente que sabe receber o perdão do outro. Crente que sabe, meu irmão, abraçar aquele que se perdeu. Barnabé é um nome usado aí fora no sentido pejorativo, né? Se fala, esse rapaz é um Barnabé, né? Dá a entender que é uma pessoa qualquer. Mas como tem feito falta nos últimos dias crentes Barnabé dentro da igreja. Aqueles crentes que sabem dar chance para os outros. E eu finalizo essa mensagem dizendo o seguinte. Tem uma história, uma ilustração que diz assim:
o filho saiu de casa e ele foi curtir a vida aí fora. E ele se arrependeu do que fez. Só que aí ele não tinha coragem mais de voltar para a casa dele, porque ele tinha ofendido muito o pai dele, pastor Valdir. E esse filho ficou muito tempo fora. E aí ele pensou, quero voltar para a casa do meu pai. Mas será que meu pai vai estar me esperando? Será que meu pai vai dar uma chance para mim? E diz a ilustração que esse menino, com vergonha dos pais, ele estava com vergonha de chegar na casa do pai e o pai não abrir mais a porta, de não abrir mais o coração. Esse menino ligou para o pai. Não, ele mandou uma carta para o pai, dizendo assim: pai, eu estou vivo e eu gostaria de saber se o pai me recebe de volta. Eu vou passar em frente à sua casa, pai, de trem. E se o pai me receber de volta, eu queria que o pai colocasse uma toalha branca na janela da sua casa. E a ilustração diz assim, irmãos, que quando esse menino ele vem de trem para a casa de seu pai, quando ele passa em frente à casa do pai, o pai tinha pintado a casa toda de branco. O pai pintou as árvores de branco. O pai pintou o quintal de branco. Tudo que ele tinha, ele pintou de branco. E o pai colocou uma toalha bem grande: filho, eu te amo, de branco. Porque o pai aceita o filho de volta, seja qual for a situação que o filho esteja. E o pai quer restaurar o filho. Eu li uma história uma vez, uma ilustração que me chamou muita atenção. Uma vez um rapaz, o navio aconteceu de ter um naufrágio, e esse menino, ele foi parar em uma ilha deserta. E ali ele se acostumou naquela ilha, ele começou a se alimentar das frutas naquela ilha. E passou o tempo, e passou anos e mais anos, e ele conseguiu construir uma casa naquela ilha. Ele foi ajuntando todo tipo de madeira e construiu uma casa naquela ilha. E com muito sacrifício ele conseguiu, então, fazer com que os gravetos pegassem fogo. E ali ele mantinha uma fogueira sempre acesa para aquecer ele e para, então, talvez com peixes, né? Essa é a ilustração. E certo dia ele saiu talvez para uma caça, para dentro da Ilha da Mata. E quando ele de longe avista muita fumaça, ele chega perto e a casa dele pegou fogo. A casa dele estava toda pegando fogo e aquela fumaça no ar. E ele ficou desesperado, criticando a Deus. Mas meu Deus, eu já estou nessa ilha perdida. E agora a única casa que eu tinha, meu lugarzinho de dormir, até a minha casa pega fogo. Parece que o negócio desandou de vez. E talvez você chegou aqui nessa noite, meu irmão, e a sua casa explodiu. Talvez você chegou aqui hoje nessa noite e aonde você está durante a semana explodiu. Talvez o seu ministério pegou fogo em alguma área, o seu relacionamento pegou fogo em alguma área. E você se encontra totalmente desesperado, sem saber o que fazer. E a história diz que quando ele chega perto da casa dele, ele olha no meio do mar, ele vê um grande navio. E desce alguns botes e vem ao encontro da ilha. E aqueles marinheiros chegam até aquele homem e dizem assim: olha, nós estávamos de longe, quando nós avistávamos então uma grande nuvem de fumaça. Então nós viemos nessa ilha para procurar salvar você. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. E muitas vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Muitas vezes acontece algo que você não entende. Parece que está pegando fogo na sua casa, parece que está pegando fogo na sua vida. Parece que está acontecendo um grande incêndio na sua vida. E você não sabe o que está acontecendo. E Deus muitas vezes está trabalhando no meio desse fogo. Muitas vezes Deus está trabalhando no meio dessa prova que você está passando. Muitas vezes Deus está trabalhando no meio dessa dificuldade que você está passando. E você não está entendendo nada do que Deus está fazendo. E muitas vezes a gente começa a reclamar, começa a murmurar. E aí o Senhor tarda aquilo que Ele já tinha preparado para você. Mas se nessa noite você entender que a sua vida está nas mãos do Mestre, e que ainda que alguma coisa está pegando fogo na sua vida,
E ainda que a fumaça está sendo levantada, eu quero que você entenda no nome de Jesus. Deus muitas vezes provoca uma situação para que muitas pessoas enxerguem o que você está passando. E vidas vão vir ao teu socorro. E você vai ver que Deus não esqueceu de você. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está aqui nesta noite. E eu sei que todos nós que aqui estamos somos crentes em Jesus. Todos nós aqui somos crentes. Mas muitas pessoas que estão dentro da casa do Pai, como o irmão mais velho, estava dentro da casa do Pai, mas precisava voltar para o Pai. Porque o irmão mais velho não era convertido. O irmão mais velho não quis receber o irmão mais novo. O irmão mais velho achava que por ele ser fiel à igreja, ele já estava suficiente. Tem muito crente com décadas na igreja. Tem muita gente que precisa voltar para Jesus hoje, viu? Você não sabe mais o que é ouvir a voz de Deus. Você não tem prazer mais em orar. Você não tem prazer mais como você tinha na época do primeiro amor. Tem muito crente que precisa voltar para a casa do Pai. E às vezes é vidas que já estão na casa de Deus há muito tempo. Eu não sei quem são, mas se nessa noite você quiser abrir o seu coração para Deus e voltar para a casa do Pai, o Pai está te esperando. Quero te convidar agora a ficar em pé.